Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Irmãos, amigos, quero deixar uma palavra para esse início de ano que logo estaremos passando. Depende de você que esse novo ano seja um ano de bênçãos e de vitórias. Preste atenção nesta palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Você imagina uma criança antes de nascer, dentro do ventre de sua mãe. Ali, aquela criança, ela se desenvolve, ali ela se alimenta, mas porém vai chegar uma hora que aquele espaço não suportará mais aquela criança. Ela terá que sair. E quando aquela criança sai do ventre da mãe, quando ela nasce, um novo mundo se coloca à sua disposição. E nesse novo mundo, milhões de possibilidades. Ela passa a ter um desenvolvimento físico, ela passa a ter um desenvolvimento intelectual, e conforme o tempo vai passando, aquela criança pequenininha de colo logo se torna-se um adulto completamente desenvolvido. A vida espiritual, ela não é diferente. A nossa vida espiritual é semelhante a uma criança dentro do ventre da sua mãe. Porém, vai chegar uma época da vida que nós temos que sair desse círculo, que não deixa que venhamos a se desenvolver, para que possamos crescer espiritualmente. Existem muitos cristãos que já estão anos na igreja, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, que fazem parte de ministério, mas ainda continuam bebês, ainda continuam crianças, não desenvolveram, não amadureceram. E se você prestar atenção, a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, muitas pessoas não entendem bem esse texto está falando para as pessoas saírem do beabá. Por exemplo, no nosso currículo escolar existe a alfabetização, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Existem muitos crentes que ainda estão na alfabetização, no beabá. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, que ele tem que sair desse beabá e procurar se desenvolver espiritualmente. E como que isso acontece? Como é que nós conseguimos desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa vida intelectual? A Bíblia diz em Abacuque capítulo 2, versículo 14, que no futuro a terra se encherá do conhecimento de Deus. Um dia nós iremos conhecer Deus da forma que Ele é, mas enquanto vivermos aqui nessa terra, o conhecimento de Deus é em parte. Como diz o texto bíblico, em parte conhecemos. Como diz outro texto bíblico, o que de Deus se pode conhecer. Ou seja, não é um conhecimento pleno, porque a nossa mente jamais iria aguentar entender quem realmente é Deus. A nossa mente não tem a capacidade de discernir esse Deus eterno. Então o conhecimento aqui na terra é parcial, é em parte. Porém, mesmo sendo um conhecimento em parte, isso nos leva a uma dimensão espiritual que a maioria dos crentes hoje não alcançam.
Muitos crentes já partiram para a glória, já estão descansando na glória, mas aqui na terra eles não experimentaram, sabe, esse conhecimento de Deus que é colocado à nossa disposição. Porém, tem um detalhe: ainda que nós buscamos um conhecimento, ainda que nós procuramos crescer no conhecimento, existe aqueles que, infelizmente, vivem aqui nessa terra sem buscar crescer no conhecimento de Deus. E para essas pessoas, tem um versículo muito interessante que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A Bíblia vai nos dizer que a única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. E vivemos exatamente numa época onde a Bíblia ela é desprezada pelo povo de Deus. Sabe, nós nos ocupamos com tantas coisas nesse mundo, a nossa mente se ocupa com tantas coisas, nossos olhos se ocupam com tantas coisas, mas deixamos de lado o conhecimento de Deus. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, que Daniel ele é abordado por um anjo. E o que aquele anjo ele fala para Daniel? Eu nunca vi na Bíblia um anjo se dirigindo a um homem como o anjo se dirigiu a Daniel. Sabe o que o anjo falou? Capítulo 10 de Daniel, versículo 11 e 12. Daniel, és um homem muito amado. Imagine um anjo de Deus chegar para você e dizer que você é um homem, uma mulher muito amada. Mas por quê? Qual era o diferencial na vida de Daniel? Ele explica no versículo seguinte: desde o dia em que aplicaste o seu coração a entender e a compreender, são ouvidas todas as suas orações. Parou para pensar nisso? Todas as orações de Daniel, elas eram ouvidas por Deus, porque o coração dele estava inclinado a conhecer mais a Deus. Você sabia que... Aliás, você sabia não? Vamos fazer aqui uma comparação. Se você mora, vamos supor que você mora numa casinha simples, uma casinha assim, às vezes você olha, poxa, ela precisa de uma reforma, mas você não tem condições financeiras para arcar com uma reforma da sua casa. Mas vamos supor que de repente você descobre que a sua casa ela está em cima de uma mina de ouro. O que você vai fazer? Ainda que você derruba aquela casa, ainda que você gaste um tempo cavando, uma hora você vai encontrar aquela mina. Uma hora você vai encontrar aquela mina e todos os seus problemas financeiros serão resolvidos. Vai valer a pena cada esforço que você fizer. Você sabia que nós também temos uma mina de ouro à nossa disposição e nós desprezamos essa mina de ouro? Você sabia disso? Hamilton, que mina de ouro é essa? Colossenses capítulo 2, versículo 3. Diz o quê? Que em Cristo está escondido todos os tesouros de sabedoria e da ciência. Olha, se está escondido, tem que cavar. Tem que procurar. E o interessante, sabe o que é? Uma escavação natural, vai chegar uma hora que você vai se cansar, seus braços vão doer, você vai ter que dar uma parada para respirar. A escavação dos tesouros que estão aqui, quanto mais você cava, mais dá vontade de cavar. Quanto mais você cava, mais você cresce espiritualmente.
Interessante que na mesma carta de Paulo aos Colossenses, se você abrir aí a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele faz alguns pedidos. Olha, acho que três pedidos que o apóstolo Paulo faz, 1 e 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós agora, e pedir que, primeiro, sejam cheios do conhecimento. Segundo, cheios do conhecimento da sua vontade. Segundo, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Os três pedidos de Paulo em Colossenses 1 e 9. Vamos lá. Cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. E quando chega no versículo 10, diz, quando você tem isso na sua vida, olha o que diz o versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lo em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é o que acontece quando você busca conhecimento de Deus. Um dos textos mais lindos da Bíblia se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9. O que diz lá? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de homem algum, essas coisas Deus reservou para aqueles que o amam. Sabe o que isso quer dizer? Existe um mundo espiritual a ser explorado que foi colocado diante de você. Só que você tem que realmente querer explorar esse mundo. A Bíblia vai dizer, ele vai continuando, ele diz assim, e Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Olha a função do Espírito. O Espírito penetra em todas as coisas e ainda nas profundezas de Deus. Olha aonde o Espírito Santo te leva. Olha aonde ele te leva. Mas aí eu pergunto para você, aonde é que está esse Espírito Santo? No céu? Estava pairando aí pelo ar? Não. O que Jesus falou? Está convosco e habita em vós. Então por que hoje a maioria dos crentes não consegue avançar espiritualmente na vida espiritual? Por que não consegue chegar a um nível de Paulo, a um nível de Pedro? Por que será? O que está faltando? Falta de interesse. Porque quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, ele nos leva aonde nós nunca imaginamos. Eu acho que é em Josué, se não me falha a memória, capítulo 13, no versículo 1, Josué, ele chama a atenção do povo, sabe por quê? Porque tinha muita terra ainda para conquistar e o povo estava se contentando com um pedacinho de terra. Josué fala, peraí, vocês estão sendo muito remessos, olha quanta terra tem para conquistar. Assim acontece na nossa vida espiritual. Tem muita gente se contentando com um pouquinho, sendo que Deus tem um mar de conhecimento para te oferecer, para me oferecer, e nós estamos se contentando com pouco. Por que será que hoje isso não acontece? O que está faltando para você avançar na sua vida espiritual? É interessante, gente, que para as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Existe um princípio na vida espiritual que nós temos que levar esse princípio muito a sério para poder alcançar as bênçãos espirituais de Deus.
Porque tem um texto na Bíblia que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas por que hoje eu não desfruto dessas bênçãos? Sabe por quê? O princípio que muita gente se esquece está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Tem que haver renúncia total. Tem que haver renúncia total. Porque se eu não renunciar aquilo que me prende, aquilo que eu ainda estou preso, se eu não haver uma renúncia na minha vida, eu nunca vou experimentar o melhor que Deus tem para mim. Jesus falou bem claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E uma coisa interessante, né? Quando você está no mar, e se você tiver com muito peso agarrado a você, você afunda direto, né? Na vida espiritual é diferente. Quanto mais peso você tiver, você nunca vai mergulhar nas profundezas de Deus. É preciso largar alguma coisa, é preciso deixar alguma coisa de lado. Eu e você sabe perfeitamente o que é que está te impedindo de buscar mais a Deus. O que está te impedindo de buscar mais a Deus? Você sabe perfeitamente. E grave uma coisa, chega para cá, igual um pastor fala, chega para cá e escuta bem. Muitas das vezes, o nosso maior pecado, sabe o que é? É dar a Deus o resto. Tem muita gente que dá a Deus somente as sobras. Está igual Caim, né? Enquanto Abel ofereceu aquilo que ele tinha de melhor, Caim deu o resto, Deus deu sobras. E o nosso Deus não é Deus de sobras, Deus é Deus de primícias. E o que você tem oferecido a Deus? Como é que você tem apresentado o seu culto a Deus? Só aquilo, eu estou sem tempo de orar, estou sem tempo de ler a Bíblia. Você nunca irá mergulhar no oceano do Espírito. Tem hino, né, que diz: eu navegarei no oceano só vai navegar no dia que você renunciar aquilo que está tirando o seu tempo de buscar a Deus. A Bíblia fala de uma chamada muito interessante. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer igual esse homem fez. Mas esse homem, ele deixa um exemplo do que é renúncia. O que é uma chamada de Deus. Eu estou falando do profeta Eliseu. Você já parou para ver como que se deu a chamada de Eliseu? Se você nunca viu, depois medite aí em 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 19. Diz a Bíblia que Eliseu estava lá com a sua junta de boi, que aquele era o seu ofício, né? Cuidar das juntas de boi, e ele estava lá cuidando. Eis que vem Elias. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que vem Elias, joga a capa sobre Eliseu e continua andando. Ele não parou para explicar para Eliseu: olha, o que acontece é o seguinte, Deus mandou eu vir aqui. Não, ele jogou a capa em Eliseu e continuou andando. Sabe por quê? Porque a obra de Deus tem pressa. Deus tem pressa na sua vida. E interessante que Eliseu também não chamou: vem cá, o que é isso, Elias? O que é isso? O que quer dizer essa capa? Por que tu colocou essa capa em mim? O que isso quer dizer? Não, ele já sabia, ele entendeu tudo. Gente, você conhece a sua chamada, você não tem que ficar parando. Vá fazer aquilo que Deus te entregou. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu, na mesma hora, ele correu atrás de Elias. Ele correu: olha, eu vou só me despedir dos meus pais e estou vindo. Mas havia uma preocupação. Sabe qual era? Se Eliseu fosse daquela forma, depois ele ia ficar pensando: ai, e as minhas juntas de bois? Quem é que vai cuidar das minhas juntas de bois? Ai, como é que será que estão meus bois? O que está acontecendo? Será que estão sendo bem cuidados? Sabe o que Eliseu faz?
Eliseu pega aqueles bois, mata aqueles bois e distribui a carne para o povo. Olha a disposição para... Ele se livrou daquilo que o prendia. Não estou falando que você tem que se livrar do seu trabalho, não. Eu estou falando, dando um exemplo de Eliseu. E o que aconteceu? Quando ele se colocou à disposição do profeta Elias, largou tudo que o prendia para seguir o profeta, o resto da história você já sabe, né? Antes de Elias partir, pede o que queres que lhe conceda, que eu te dou. Eu quero que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E você conhece a história que Eliseu fez muito mais milagres do que Elias. Mas por quê? Estava disposto a pagar o preço. Gente, Gênesis capítulo 15 tem uma passagem tremenda ali. Ali nos mostra o que acontece com um homem que tem a Deus como sua maior riqueza, Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o seu escudo e a sua maior riqueza. Quando uma pessoa tem em Deus a sua maior riqueza, você pode ter a certeza que este homem, ele vai alcançar aquilo que o seu coração deseja e muito mais além. E interessante que nesse mesmo capítulo 15, ali nós temos uma experiência marcante de Deus. Sabe o que acontece ali? Abraão, acho que lá no versículo 8, Abraão ele faz um pedido a Deus. Ele queria saber se um dia teria um herdeiro. Vamos lá, vamos raciocinar o raciocínio humano. Quando você me faz uma pergunta, você vai esperar uma resposta minha, ou sim ou não. Uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Porém, com Deus é diferente, gente. Com Deus é diferente. Quantas pessoas erram em querer trazer Deus para a esfera humana? Senhor, eu quero uma resposta hoje, tem que ser hoje, eu não quero sair daqui sem uma resposta. Como se Deus fosse obrigado a responder aquilo que ele está questionando. Gente, Deus ele é soberano. Ele age e fala quando ele bem entender, não é como nós queremos, não é como você quer. Ele age quando ele bem entender. E quando Abraão faz esse pedido a Deus sobre se ele vai ter um filho ou não, Deus não respondeu a Abraão positivamente ou negativamente na mesma hora. Sabe o que Deus faz? Quer saber o que Deus faz? Deus manda Abraão fazer um sacrifício. Poxa, eu perguntei se eu vou ter um filho e Deus manda eu fazer um sacrifício. É Deus que está mandando. É Deus, eu só tenho que obedecer. E Deus fala para Abraão, ó, faz um sacrifício, prepara aí um sacrifício, tá? Prepara direitinho, corta direitinho, mas não coloca fogo. E o que Abraão faz? Abraão vai lá, prepara aquele sacrifício, corta direitinho e fica lá esperando. Fica aguardando. Está pensando que Deus respondeu ele na hora? Não. Ele ainda teve que esperar. É isso que eu quero que você entenda. Aquilo que você pede a Deus, você pediu, Deus não é surdo, Ele sabe o que você precisa. Você tem que pedir e esperar e confiar. Abraão pediu e esperou. Agora, olha o detalhe. Enquanto Abraão esperava, aí o sacrifício pronto, e Abraão esperando a resposta de Deus. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que as aves do céu vinham sobre o sacrifício, presta atenção. Enquanto ele esperava a resposta de Deus, as aves do céu vinham sobre o sacrifício. Sabe o que Abraão fazia? As enxotava. Hamilton, o que isso quer dizer? Você está lembrado em Mateus capítulo 13, quando Jesus ele fala sobre a parábola do semeador? E que uma semente caiu pelo caminho e veio as aves do céu e as espalharam. No texto, não estou dizendo que as aves do céu são isso.
Mas no texto bíblico que Jesus ensinou, as aves do céu simbolizavam o maligno, os demônios. E quantas vezes você está esperando uma resposta de Deus e vem alguém com palavras contrárias, querendo abalar a sua fé, querendo tirar a sua confiança, e muitas das vezes você acaba se deixando levar. Estou pedindo, Deus não me ouve, então chega, não quero mais saber, eu chuto o balde. Não, faça como Abraão, espanta as aves e continua esperando. A perseverança de Abraão em esperar a resposta de Deus, Deus veio, trouxe a resposta positivamente para Abraão, e Deus ainda fez uma revelação futura do que iria acontecer com seus descendentes. Sabe o que isso nos ensina? Que quando Deus ele nos atende, Ele faz além do que pedimos e além do que pensamos. O nosso maior problema é esse, é querer trazer Deus para a esfera humana. Não, você não tem que trazer Deus para a esfera humana. É você, através do Espírito Santo, que vai entrar no mundo de Deus, porque Deus ele não vê como vê o homem. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, o que Deus diz? Eis que meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então não tente entender Deus, não tente questionar com Deus, não tente debater com Deus, apenas confia. Tem um texto que eu quero te mostrar para você que acha que pode contender com Deus, que pode questionar a Deus, que pode sair achando que Deus ele vai entrar no seu universo. Não. Olha o que diz em Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 46, versículo 10. Só para você ver. Olha o que diz aqui, Deus anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Como assim? Deus, olha bem, para você ver, você que quer trazer Deus para a esfera humana, um Deus que viu, Deus eterno, anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Eu vou te explicar num linguajar que você vai entender. Por exemplo, hoje nós temos aí um telefone que é muito cobiçado pela humanidade, que é o tal do iPhone, né? Se não me falha a memória, hoje o iPhone está na versão 14, muito cobiçado, todo mundo querendo. O iPhone 50, que nem sabemos quando ainda vai lançar, de acordo com esse versículo que eu acabei de ler, para Deus já está ultrapassado. Só para você entender. Como é que você vai querer entender um Deus como esse? Não queira entender. Apenas se submeta aos seus desígnios, apenas o obedeça. Uma das formas de você, perceber a forma que Deus age, para que você nunca queira trazer Deus para a esfera humana, quando você abre a Bíblia lá em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 14 em diante, se não me falha a memória, ali nesse texto é a primeira vez que o nome de Josué ele é citado, a primeira vez. Quem era Josué em Êxodo 17? Era um soldado, era apenas um soldado. E Moisés estava no auge de sua liderança. Ninguém imaginava, nem tampouco Josué, nem tampouco Moisés, que mais tarde Deus escolheria Josué para ser o novo líder do povo de Israel. Mas olha que lá no Êxodo capítulo 17, olha como é que Deus ele trata Josué. Deus trata Josué como um líder. Não trata Josué como um soldado, sabe por quê? Porque Deus habita na eternidade, Deus não vê só o seu momento agora, nesse momento. Quantas vezes você fala, ai Senhor, olha para mim, olha como é que eu estou, Senhor, não.
Você tem que entender que o olhar de Deus não é um olhar só do presente, ele olha o futuro. Josué era um soldado, mas Deus já via ele como um futuro líder. Olha o que aconteceu lá no livro de Gênesis, capítulo 21, com Agar. Agar estava chorando porque o seu filho estava quase morrendo. E eis que um anjo aparece para Agar e diz: o que tu tens, Agar? É como se ele perguntasse: por que você está chorando, Agar? Ora, nós seres humanos vamos logo pensar: como é que pode? Vai perguntar por que eu estou chorando, meu filho está ali quase morrendo. Porque no mundo de Deus, Deus já via aquele menino não morto, mas vivo, de pé, como um pai de uma nação poderosa. É dessa forma que Deus vê. Para penetrar no mundo de Deus, é preciso ter uma coisa que, se você não tiver, esqueça a bênção. Tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que a Bíblia fala em Romanos capítulo 11? Que a fé, o que é a fé? É a prova das coisas que se esperam, não é? É a prova das coisas que não se veem. Ou seja, isso é a fé. É só lembrar do centurião, quando Jesus falou assim para o centurião: eu vou na sua casa e vou curar o seu servo. Ele: não precisa ir na minha casa, diz somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus se admirou, ele disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Você penetra, você mergulha na profundidade de Deus quando você pede com fé, já crendo que você já recebeu a sua vitória. Olha o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. E um exemplo de fé é Jesus diante do túmulo de Lázaro. O que aconteceu ali no túmulo de Lázaro? Você observa lá em João capítulo 11, que Jesus, quando chega diante do túmulo, antes de ele mandar Lázaro sair, o que Jesus faz? Ele agradece: Pai, muito obrigado por ter me ouvido. Ele nem orou, nem pediu ainda, nem mandou o defunto se sair. Ele já está agradecendo pela vitória. Isso é fé. Isso aconteceu comigo. Eu tive essa experiência. Eu marquei um culto de ação de graça. Eu tenho até o áudio que eu passei para o meu pastor antes de receber a bênção. Eu falei para o meu pastor: eu vou marcar esse culto de ação de graça porque eu creio que a vitória eu vou receber. E quando eu dei o culto de ação de graça, eu já estava desfrutando da vitória. É isso que Deus espera de você. Para de entrar em desespero. Para de ficar arrancando os cabelos desesperado. Não sei mais o que fazer. Tenha fé. Olha o que a Bíblia fala. O que aconteceu com Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, que para mim é o capítulo mais sinistro da Bíblia, porque ali nós vemos algo anormal acontecer. Geralmente uma mãe, ela passa fome para dar o de comer ao seu filho, né? Em 2 Reis, capítulo 6, aquela mãe matou o filho matou o filho e comeu para saciar a sua fome. E diz a Bíblia que o povo estava passando por uma fome muito grande. E Eliseu estava onde? Sentado, descansando, confiando no Senhor, porque ele sabia que na hora certa Deus acabaria com aquela fome. E olha o que aconteceu no capítulo 7, versículo 1, palavra de vitória. A Bíblia vai dizer que Jesus estava num barco, o barco balançando de um lado para o outro, os discípulos desesperados. Jesus fazia o quê? Dormia. Será que ele estava com sono pesado? Não, é o sono daquele que tem tudo sob controle. Meu irmão, que nesse novo ano, rompa em fé. Lembra daquele louvor? Rompendo em fé.
Saia da mesmice, mergulhe através do Espírito nas profundezas de Deus e você vai descobrir coisas que você não imaginava e não pensava. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de mim e de você. Saia do WhatsApp, saia das redes sociais, deixe os programas de televisão de lado e busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Eu tomei uma decisão na minha vida e eu vi que deu certo. Eu não vou contar o que é, porque isso é uma experiência minha com Deus. Não tem nada a ver com você. Cada um sabe aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual se desenvolver. Eu sei o que estava atrapalhando na minha e abri mão. E as coisas começaram a acontecer de uma forma tremenda e maravilhosa. Que esse ano saia da mesmice e mergulhe na profundidade de Deus. E você vai ver que todas as áreas da sua vida, todas, financeira, profissional, sentimental, toda ela vai mudar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus não aceita segundo, terceiro, ou é o primeiro ou não é. Amém? Que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Feliz ano novo para mim e para você, em nome de Jesus.